Bom, fala aí galera, tudo bem? Tamo aqui com um vídeo totalmente diferente nesse canal, que é envolvendo a franquia God of War. E é bizarro, pois esse é meu primeiro vídeo falando sobre um jogo. Eu já trouxe conteúdos de videogame aqui pro canal, seja com Minecraft, com mod do Ben 10, que por sinal eu ainda quero fazer essa sériezinha, não sei se vocês aprovam, mas eu ainda quero fazer. Mas hoje eu vim mudar o padrão desse canal, eu vim falar sobre God of War, que é um dos meus jogos e é a minha franquia de jogos favorita, onde eu gosto tanto desse jogo que eu pensei em fazer uma versão dele com o folclore brasileiro, como vocês estão vendo no título. Pra ser bem sincero, eu já tive essa ideia há muito tempo, desde que eu estava jogando o God 2. Na época que eu terminei ele, eu fiquei pensando, tipo, cara, seria muito legal se tivesse um God of War, só que em vez de ser na Grécia, seria no Brasil. Pô, seria mó da hora. De verdade, eu jogaria muito fácil esse jogo. Só que eu fui deixando essa ideia de lado, porque, né, eu não sei fazer jogo. Então eu acabei engavetando essa ideia. Mas, recentemente, quando eu estava produzindo vídeo para esse canal, eu simplesmente fiquei sem nenhuma ideia para conteúdo aqui. E eu não queria fazer mais do mesmo, tipo Ben 10 ou no Underground. Eu queria que fosse algo realmente diferente, para que eu realmente gostasse de fazer muito um vídeo nesse canal. Eu literalmente fiquei olhando para cima e eu vi a minha figure que eu tenho do Kratos, do God of War. Onde eu pensei, cara, e se eu não falasse de God of War aqui, velho? Foi aí que eu lembrei da minha ideia de fazer um God of War, só que no Brasil. Então eu pensei, bom, como eu não consigo programar um jogo de God of War, e se eu der ideias, né? E foi aí que começamos com a criação desse vídeo. E esse vídeo ele faz parte do quadro What Ifs aqui no canal. E eu ainda não estipulei o nome perfeito para ele, mas eu vou chamar de What Ifs porque querendo ou não é isso que a gente está fazendo. Vídeos como o do Undergrounds, de que o que aconteceria se o Heitor nunca tivesse caído no bueiro, são esse tipo de vídeo que eu quero fazer como se fosse um quadro aqui no canal. E vamos continuar esse quadro com agora o do God of War. E se God of War se passasse no Brasil? E bem, a primeira coisa que nós temos que estipular é a questão da timeline, é a questão do tempo do jogo, em que momento ele vai se passar. Como muitos sabem, na franquia God of War há vários jogos e cada jogo ele complementa um pouco da história do Kratos. Então todos eles ali se encaixam numa história principal que está sendo contada através desses jogos. E eu acho que a melhor timeline que nós podemos encaixar ele é entre o God 3 e o God 2018. Porque querendo ou não, entre esses jogos é a única opção que mais abre brecha pra gente encaixar uma história para o nosso Kratos. Já que se passou muito tempo depois do God 3 e o God 2018, tanto que há várias HQs de God of War nos contando algumas coisas do que aconteceu nesse meio tempo em que o Kratos esteve vagando pela Terra até chegar no momento do God 2018. Isso também facilita bastante pra mim, já que eu só conheço o God 1, o 2, o 3, o Ascensions e o Chains of Olympus. Jogos como Ghost of Sparta, Betrayal, 2018 e Ragnarok eu ainda não joguei, mas eu pretendo muito jogar. E uma coisa muito importante também que nós não podemos deixar de lado é a forma que nós vamos apresentar o nosso folclore, a nossa mitologia brasileira. Eu vou dizer folclore, né? Porque diferente dos deuses gregos ou os deuses nórdicos, o nosso folclore ele não é visto como se fosse seres ruins. Tipo, é diferente interpretar o nosso Curupira como se fosse alguém como Zeus da mitologia grega, aonde ele é retratado várias vezes tendo um mau caráter ou maltratando as pessoas por seu benefício próprio. Enquanto nós temos uma visão de folclore muito diferente dos outros países. Eu até pensei em fazer realmente como se fossem seres ruins ali, seres egoístas, porque no nosso antigo folclore, o nosso primeiro registro, por exemplo, do próprio Curupira, se formos colocar ele aqui, ele era dito pelos nativos sendo alguém muito grande, de 2 metros e pouco de altura, sendo um bicho bem assustador que sequestrava as crianças e só devolvia elas depois de 7 anos. E a história não conta o que ele fazia nesses 7 anos com as crianças, então não era um ser legal. Não é à toa que eles davam oferendas e mimos para essas criaturas para poder caçar ou sobreviver ali na mata. Mas é inegável o quanto que a influência europeia acabou moldando o nosso folclore em algumas partes. A mesma questão do próprio Curupira, por exemplo, que era visto como algo que poderia te causar mal, aqui hoje nós vemos ele como uma esperança das matas, então há bastante essa diferença. Então por isso que eu escolhi deixar eles como neutros, nem bons, nem maus, eles só são forças, eles estão ali para um bem maior.
Essa escolha é muito por conta de respeitar o nosso folclore brasileiro, porque por mais que ele é muito usado na nossa criação para nos botar medo para não fazer tais coisas, mas temos que lembrar também que para os povos Guarani e Tupi, por exemplo, eles são vistos de uma maneira totalmente diferente. Então, com essa dupla interpretação do folclore, eu decidi colocar eles como neutros. Tive também inspiração nas HQs de God of War, já que por lá conta que quando Kratos ele estava passando pelo Egito, quem acabou recebendo é um dos deuses egípcios e Atena. E eu achei interessante que o deus egípcio não saiu na mão com Kratos simplesmente porque ele era um deus, ou simplesmente porque soube que o Kratos matou o pessoal da Grécia. Ele só queria o Kratos sair de lá. Então por isso que eu decidi fazer eles como forças. Nem bons nem maus, são só força. Eles estão ali pela proteção da selva. Uma coisa que nós também temos que estabelecer é que monstros do folclore nós iremos utilizar aqui. Lembrando que daremos muito mais foco na questão de criaturas do folclore do que lugares ou pessoas históricas que tem. Claro que no jogo, se nós formos pensarmos ele em si, com certeza eu gostaria de colocar estruturas e coisas do nosso folclore em lugares ali da selva. E falando na selva, é por conta disso que nós vamos utilizar as lendas mais do nosso folclore e não das lendas urbanas, por exemplo. Lendas como Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Romonzinho, essas são lendas muito mais utilizadas na região urbana, que seria mais na cidade. E como o nosso jogo ele vai focar muito mais na selva, por conta da maioria das nossas lendas serem ambientadas realmente em florestas, nós vamos descartar as lendas urbanas para focarmos mais do nosso folclore original, eu diria assim, entre muitas aspas. Mas também, se vocês quiserem, podemos fazer um vídeo só sobre lendas urbanas, aonde o Kratos estaria numa cidade onde as lendas o atacariam também. Se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários. Estabelecido como vamos tratar eles e quem nós vamos tratar, vamos pensar em uma visão mais gráfica agora. No lançamento de jogo, ele seria lançado depois do Ascensions, então eu diria que ele seguiria um estilo artístico muito mais voltada de inspiração pro Ascensions. Ele não seria numa pegada totalmente mais realista como o do 2018, já que no Ascensions eu vejo que ele é uma mistura muito boa do fantasioso que tem nos God originais, que seria essa pegada do Kratos sair pulando pra tudo que é parte, dando combo no ar, como não sei o que seria muito mais voltado pro estilo de hack and slash do que de 2018, que foca muito mais no realismo. Você vê que o Kratos não sai pulando por toda a parte, fazendo combo assim nos inimigos no ar, por exemplo. Então eu acho que ele seguiria um estilo artístico muito mais voltado para Ascensions, para que ele funcione bonitinho. Lembrando que na timeline ele se passaria depois do 3 e antes do 2018, mas em lançamento de jogo, se formos pensar, ele seria depois do Ascensions, provavelmente por um Play 4 ou final até do Play 3 até. Eu também achei essas artes que foram feitas pelo ilustrador Franklin Fernandes. O arroba dele é Cider Franklin. Se tiverem curiosidade, eu vou deixar um site de notícias aqui falando um pouco mais sobre as artes dele, aonde ele imaginou se God of War também fosse realmente na região brasileira. E mano, falar que tá muito bom, de verdade mesmo. São as melhores artes assim que eu já vi de God of War, mano. De verdade mesmo. Artes pensadas pro Brasil eu achei muito legal, mano. De verdade. O Kratos, por exemplo, eu achei que aquele ficou muito bom. Eu só acho que ele tá um pouco exagerado, tipo, como se ele realmente, tipo, pegasse toda a parte do folclore brasileiro. Eu acho que eu deixaria um pouco menos coisas do Brasil nele, já que, querendo ou não, ele ainda vai ter suas raízes na história que eu estou fazendo. Mas, mano, seria pique isso. E ele não se vestiria dessa maneira do nada. Ele se vestiria conforme for passando o jogo, pegando ali as coisas que o jogo oferece. Essa luta dele do Kratos contra o Tupã ficou realmente muito boa e nós conseguimos ver que isso seria uma final boss muito braba. Também tem essa ilustração do Curupira que eu achei sensacional, ele lembra o Hermes ali do God of War 3, muito bom, tá? Nós também temos a cabeça que voa, que é um folclore não muito conhecido, é mais da região nordeste, mas assim, mesmo assim ele deixou de um jeito perfeito. Também temos o Mapenguari, que é um dos meus bichos do folclore favorito, é que ele tá absurdamente bom. Também temos a Kamiaba, que também, cara, tá espetacular, ela tá perfeita também. O que dizer dessa serpente aqui que o Kratos tá enfrentando? Eu não sei dizer se seria o Boitatá ou o Boyuná, mas, cara, tá perfeito demais, sendo bem sincero. Lembra muito a vibe de God 2018, então tá muito perfeito, mano. Essas estruturas também estariam no jogo e, cara, seria perfeito também. Imagina escalar isso aqui igual os God da Grécia, muito brabo mesmo. Temos outras versões
ilustrações aqui do Kratos, onde mostram as tatuagens que eles teriam, seriam muito legais, que ele tá um pouco menos exagerado. Outras ilustrações aqui de possíveis versões desses bichos que apareceriam no jogo. Cara, perfeição, tudo perfeito, mano. Agora sim, com esses pontos, vamos pensar no desenvolvimento do jogo. Para que a gente forme um jogo mais certinho e circular ali nos padrões de God of War, vamos pensar ele em tópicos. O primeiro, missões principais, aonde seria basicamente os capítulos que o jogo se passaria, em tal ato que o Kratos faria tal coisa. Seria a estruturação do nosso roteiro, né, diria assim. Combates contra entidades folclóricas, isso é meio óbvio, já que estamos tratando outro folclore, outra mitologia, então obviamente o Kratos teria que sair na mão com pelo menos um ali, é lei. Quebra-cabeças ambientais na selva, como nós sabemos, God of War também tem muitos puzzles, que eles, querendo ou não, exploram um pouco mais do local onde ali o Kratos está, nos traz uma imersão de ambiente muito grande, então ele teria que ter isso no nosso God of War. E o último, e não menos importante, desenvolvimento emocional e moral do Kratos. O Kratos, ele tem que passar por uma mudança, e como ele se passa depois do God 3 e do God 4, isso seria o melhor momento pra gente ver um desenvolvimento do Kratos muito mais próximo pro de 2018, já que é uma diferença muito grande entre esses dois Kratos. Então, fazer um jogo que se passa entre eles poderia explicar um pouco mais do emocional do Kratos do de 2018. Então, nós temos essa missão, encaixar todos esses pontos na nossa ideia do novo jogo de God of War. E vamos começar. Capítulo 1. A chegada nas terras. O cenário seria uma praia amazônica misteriosa com ruínas indígenas. Kratos chegaria em uma jangada, onde as mecânicas básicas são ensinadas, aonde ao se adentrar naquela mata densa, apareceriam inimigos para ensinar o combate, a exploração e escalada em cipó e em árvore. Aqueles inimigos seriam espíritos de fumaça, representações dos encantados defensivos, aonde ao derrotá-los entraria uma cutscene. Clareia a sombrio floresta amazônica. Cipós se mexem como serpentes, uma fogueira apagada no centro, sons de animais silenciados. Após invadir acidentalmente uma área sagrada protegida, Kratos sente que está sendo observado. A câmera foca em seus olhos cerrados, em alerta. Sublimemente, o Curupira aparece entre as árvores com os pés virados, cabelos de fogo e olhos vivos como brasa. O jogador controla o Kratos, que caminha lentamente. O cenário escurece. Vozes sussurram ao fundo, como o vento nas folhas. Corta para uma cutscene. Curupira com a voz distorcida. Tua alma queima como machado de colonizador. Não és bem-vindo aqui. Deus estrangeiro. Kratos gira os ombros, já em posição de combate mais contida. Kratos. Não vim por guerra, não mais. Procuro um lugar onde os deuses não me caçam. O Curupira andando em círculos, pés deixando pegadas invertidas. Todos dizem isso, antes de derrubarem a primeira árvore. Antes de sangrar o primeiro espírito da mata. A câmera foca no rosto de Kratos, franzindo, mas pensativo. Kratos. Lutei contra monstros, deuses e até o destino. Agora eu quero paz. Curupira com a raiva contida. Paz? Quando teus passos silenciam os pássaros? Quando tua presença atrai fogo e morte? O chão treme levemente. Cipós se enrolam ao redor de Kratos. Curupira, erguendo o dedo, os olhos brilhando. Se quer andar por essa terra, terás que provar que teu coração não é uma arma. É onde a gameplay retornaria. Missão iniciada. O objetivo era que Kratos deve proteger um filhote de onça espiritual dos caçadores corrompidos para ganhar a confiança de Curupira. Eu vou estar parando por aqui, tá? Porque senão o vídeo vai ficar extenso pra caramba e desnecessariamente, já que a gente não pode fazer o jogo, a gente só estaria imaginando. Mas saiba que ele teria um sistema muito interessante que seria de escolhas, onde você poderia fazer escolhas boas ou ruins. Como já citado esse exemplo da onça pintada, o Kratos poderia escolher salvar ela de modo pacífica ou de modo agressiva, dependendo da sua jornada até onde você alcançar o seu objetivo, fazendo com que haja alterações no próprio jogo, aonde, por exemplo, nessa boss fight, nós teríamos duas visões da forma do Curupira. Caso a gente fizesse a rota pacífica, ele nos reconheceria e via que nós tínhamos um coração disposto a melhorar, aonde uma alma estava corrompida, mas estava querendo uma mudança, uma libertação de seus erros. Enquanto se a gente fizer os exemplos maus, né, nós acabaríamos provando a tese dele, fazendo com que criasse uma boss fight muito forte contra ele. Eu sinceramente acho essa ideia muito interessante, já que com isso dá muito mais personalidade pra run e também pra própria proposta que o jogo quer se passar, que é entre o God 3 e o God 2018. Porque mesmo se for
for demonstrado um Kratos beirando o pacífico, lembrando que ele não vai ser 100% pacífico porque é o Kratos, mas vai estar beirando ali uma mudança, nós veremos um desfecho muito melhor para o de 2018. Caso ele seja muito agressivo, nós veremos só mais um caso de como a mudança do Kratos foi bastante complicada, já que o jogo pode ser usado como um exemplo bom ou ruim dessa jornada dele de aprendizado. Enfim, o próximo decorrer do jogo eu vou citar só as boss fights, eu vou tentar ao máximo reduzir a lore do jogo, já que esse vídeo já tá ficando muito grande. O capítulo 2 seria a Fúria da Serpente Flamejante. O cenário seria uma floresta densa e escura. A boss fight seria contra o Boitatá, a Serpente Flamejante. A primeira fase seria um combate em terreno plano. Boitatá cospe fogo e se enrola em troncos. A segunda seria uma floresta começa a pegar fogo, obrigando Kratos a alterar o combate ambiental, desviando de incêndios. A recompensa seria um amuleto de proteção de fogo, habilidade e resistência temporária a chamas. O capítulo 3 seria a Canção da Ilusão. O cenário seria num rio negro. Os inimigos seriam espíritos aquáticos, como peixes, piranhas e por aí vai. A boss fight seria contra Yara, que usa ilusões para confundir Kratos com algumas sendo lembranças da sua antiga família. Mecânicas únicas que o Kratos teria, aonde ele entraria em visões jogáveis, aonde revive momentos de dor, aonde teria a escolha moral, atacar a Yara ou libertá-la da corrupção que a possui. Dependendo dessas informações, habilitaria uma cena constrangedora de se falar, uma cena mais 18, já que é God of War, não pode ser God of War sem ter essa cena. Capítulo 4, Encontro com Engar. O cenário seria a parte profunda da Mata Virgem, com templos de pedras cobertos por raízes. Evento narrativo: Kratos encontra Engar, que o acusa de ser um destruidor de mundos. A gameplay seria uma missão de proteção. Kratos deve impedir caçadores corrompidos de matar animais sagrados. O mini-boss teria um jaguatirica espectral corrompida. Isso seria bem interessante de se ver, estilo aquelas hidras que tem nos gods da Ascensions e tudo mais. Capítulo 5 seria o Jaci, o julgamento da lua. O cenário seria num ritual noturno nas alturas das árvores gigantes. A interação divina seria com Jaci, levando Kratos para o templo espiritual para testá-lo. A prova seria resolver enigmas ligados às fases da lua e aos ciclos naturais. O combate é apenas simbólico. A recompensa seria uma lâmina lunar, arma mágica que brilha ao luar. Capítulo 9 seria o Tupã e o Trovão da Ira. O cenário seria de picos rochosos em tempestades. A boss fight seria contra o Tupã, com trovões, ventavais e voos. A primeira fase seria um combate terrestre. A fase 2, combates aéreos com plataformas de vento. A fase 3, Tupã reconhece a coragem de Kratos e encerra a batalha. A recompensa seria uma benção dos trovões, um novo tipo de ataque com eletricidades e atordoamento. Capítulo 7, Boiuná, a sombra do colonizador. O cenário seria uma floresta morrendo, com vilarejos em ruínas. O evento seria de Kratos descobre que Boiuná, um espírito antigo e esquecido, foi corrompido por energias trazidas do velho mundo, onde teria as alianças, onde Kratos se une com Curupira, Saci, Boto e Caipora. Teriam mini missões, com cada aliado ensina uma mecânica nova, como o teletransporte com redemoinhos, truque de ilusões e metamorfose temporária. Isso seria bem interessante em ver tudo isso no estilo de God of War mesmo. O capítulo 8 seria o Festival da Guerra de Bumba Meu Boi. O cenário seria um ritual mágico onde o boi revive, mas agora corrompido. Seria uma mini boss fight com Boi Bumba corrompido, representando a luta entre a tradição e a destruição, onde teria a mecânica de Kratos deve purificar a alma do boi em vez de destruí-lo. A recompensa seria uma máscara de celebração, onde ela habilita ataques de rituais em área. O último capítulo seria o Guardião da Floresta, aonde que dependendo das suas ações, escolhidas conforme o jogo for passando, aqui temos um cenário onde você foi bom, onde o Kratos acaba sendo tratado muito bem pelas outras pessoas que moram na mata, sendo visto como uma figura simbólica, onde Kratos ele partiria de lá, pois sabia que mesmo passando por todo esse trajeto, ainda ele não se sentia completo e principalmente livres desse seu peso, então ele partiu para livrar eles de mais destruição. Agora, caso você fez tudo de ruim, provavelmente o cenário aqui seria de algo onde as pessoas te odiariam. Você vê que a mata está toda destruída e não tem mais nada para fazer ali. Então você simplesmente parte para a próxima. E nesse final nós também teríamos um lado de pai do Kratos, aonde ele partindo para próximas aventuras, ele conheceria a mãe do Atreus /Loki, que seria a sua futura esposa. E enfim, essa foi a história de God of War se fosse no Brasil. E então, gente, o que vocês acharam do God of War no Brasil? Cara, pra ser sincero, eu fiquei um pouco triste porque eu tive que resumir muita coisa, tipo, pra vocês terem uma ideia,
eu tinha que falar sobre o porquê que eles atacariam o Kratos, o porquê que o Kratos se defenderia, né, dessas lendas. Enfim, tinha muito mais backstory, mas eu tive que resumir porque o vídeo tava muito grande. Mas eu acho que eu gostei da ideia, mano. Eu acho que seria uma ideia super legal de se trabalhar e se fosse muito mais polida, né? Seria um jogo muito bom de God of War. E, bem, comentem o que vocês acharam. Eu espero que vocês gostem desse estilo de What Ifs. E deixem aí nos comentários ideias de What Ifs. Pode ser de qualquer desenho, jogo, ou até mesmo do próprio God of War. Aí vocês veem, mano. Eu até pensei em fazer de outras lendas ou regiões dos países, como por exemplo o folclore japonês, que seria muito interessante ver. Tipo um Kratos de samurai lutando contra uns demônios japoneses, esqueci o nome. Seria realmente muito legal de se ver, mano. Já que a cultura japonesa já foi citada em God of War no Valhalla. Pode até ser da próprio cristianismo até. Eu obviamente não faria de nenhum modo ofensivo, já que eu também estudo teologia e sou cristão, então eu faria o máximo possível pra não deixar uma coisa preconceituosa. Mas pô, seria muito legal. Imagina o Kratos saindo na mão com Sansão, tá ligado? Estilo do Hércules. Pô, seria muito top. Poxa, cara enfrentando o Leviatã, mas o do cristianismo, caraca, mano, seria muito top de se imaginar, mano. Mas enfim, gente, deixem nos comentários qual vocês preferem. Lembrando que todos os links de todos os vídeos, todos os conteúdos que foram citados nesse vídeo, eu tentei deixar todos aqui na descrição. Então aqui estão quase todos os links que eu obtive. Eu tentei ao máximo reunir todos que eu tinha. Mas então é isso. Eu espero que tenham gostado e se vemos no próximo vídeo desse canal. Valeu!